Bom dia a todos. Para o nosso bate-papo dessa manhã, eu trouxe um assunto que foi encomenda da Rosalina. Ela pediu para a gente falar um pouquinho sobre o livro Céu e Inferno, que está completando 150 anos de publicação, né, nesse ano de 2015, e que é um pouco menos conhecido, né, nosso, dentro da doutrina, né, que estudamos os livros, as obras básicas. E o tema, então, de modo geral, é o céu e o inferno. Né? E essa é uma dúvida muito comum, não só das crianças, como dos adultos também. Para onde é que nós vamos quando a gente morre? E a gente tem aí uma noção do que seja, né, o mundo após a morte. E a minha mãe diz que a gente vai para o céu. Mas na imaginação das crianças, né? Opa, volta. Onde fica o céu? Em algum lugar no espaço sideral? Né? Ela te contou os detalhes do lançamento? Eu quero ir, né, para o céu. O céu é um local, o céu como um local. Né? E nós muitas vezes temos essa ideia de que o céu é um local. Quando, na verdade, quando Jesus diz que o reino dos céus está dentro de nós, ele quer dizer que o reino dos céus, inclusive o céu mesmo, ele está dentro de nós, dentro da nossa consciência, dentro do nosso estado de espírito, na maneira como nós nos sentimos em qualquer lugar. Independente do que acontece lá fora, estando nós no plano espiritual, onde estivermos, o céu deve estar dentro de nós. Deve ser construído dentro de nós. E aí, como eu adoro mídia, né? Recentemente saiu na mídia que a Cássia Eller teria psicografado uma carta. Aí deu muita polêmica, porque a família não reconhece nada do que ela disse. O pessoal da Casa Espírita, de onde seria a autoria da carta, diz que é comum, né, ter esse tipo de carta, né, de artistas, de pessoas famosas, mas que geralmente eles não deixam isso vazar, eles só entregam para a família. Né? Enfim, a gente vai ver que é impossível a gente saber se é verdade ou não que a carta é dela ou não. Não tem como a gente saber. Mas a gente vai analisar um pouquinho das coisas que estão escritas e a gente vai ver que é muito comum esse tipo de... os dados que ela passa, as informações que ela passa, são muito comuns nas cartas que a gente vê psicografadas pelos sofredores. E a gente vai ver primeiro isso no livro do Céu e Inferno. Dentro da doutrina espírita, né, Kardec escreveu 5 obras que são o embasamento de toda a nossa doutrina. Sempre cruzando todas as informações, e ele foi publicando as obras na medida que elas se completavam e se complementavam. De maneira que a gente tem 5 obras consideradas parte do Pentateuco Espírita. Tá? O Livro dos Espíritos, foi primeiro publicado em 1857, que fala da parte filosófica da doutrina espírita. O Livro dos Médiuns, que fala principalmente sobre os detalhes da mediunidade, essa seria a parte mais experimental, mais científica. O Céu e o Inferno, que é a parte analítica, que analisa as informações que os espíritos passam através das cartas psicografadas. A Gênese, que fala sobre a Gênese, a formação do nosso mundo, do nosso universo, e sobre os milagres de Jesus. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, que fala sobre a parte moral, que é geralmente o nosso livro de cabeceira, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse livro aqui, O Céu e o Inferno, que foi publicado em 1865. A gente tem várias versões dele, né? E ele fala um pouquinho, então, e nos traz um pouquinho a reflexão de o que é esse céu, esse inferno, e onde é que ele
Está. Ele tem, primeiramente, uma parte mais explicativa, explicando e comparando os conhecimentos da doutrina espírita que estavam nascendo naquela época com os conceitos da Igreja Católica, tá? Sobre o que seria o céu, o que seria o inferno, se existe purgatório ou não, o que significa as penas futuras dentro da doutrina espírita. E, em seguida, ele traz cartas que servem para a gente como exemplos. E que eu recomendo a leitura na íntegra, porque é um livro muito interessante e muito atual. Apesar da fala, da linguagem ser um pouquinho difícil para os nossos tempos, né, porque eles falam na linguagem de 1865, ou seja, uma linguagem bastante educada, bastante letrada, né, para a gente às vezes é um pouquinho difícil, mas é atualíssimo. E a gente vê que, do mesmo modo que os espíritos naquela época podiam ser felizes, sofredores, medianos, hoje continua tudo muito parecido. A gente não mudou tanto de lá para cá. E ele vai ter, então, várias abordagens. A gente vai ter os exemplos daqueles espíritos realmente endurecidos, de espíritos sofredores, de espíritos que se encontram em condições medianas, e espíritos que são felizes, os que foram suicidas na Terra e criminosos arrependidos. A gente vai pensar alguns, tá? A gente trouxe para a nossa primeira apreciação uma história sobre um espírito considerado como um espírito sofredor, tá? Esse espírito, veja bem, ele não era mau na Terra. Ele era uma pessoa comum, como tantas que a gente conhece, né? Era uma pessoa abastada, tinha uma grana legal, né? Era considerado rico, e boêmio, ou seja, curtia as festas, curtia a balada, curtia a noite. Vocês conhecem alguém assim? Vocês não conhecem alguém assim? Ele não fez mal para ninguém, mas também não fez bem para ninguém, nem para si mesmo, né? Depois, né, da sua morte, a sua morte foi através de um acidente, né? Ele era jovem, 21 anos. Vocês estão acostumados a ver acidentes de jovens? Né? Aqui a diferença é que foi numa carruagem, né? E aqui hoje a gente vê o pessoal nos carros, né, em alta velocidade. No livro, a gente tem várias comunicações e a gente vai vendo como ele foi progredindo em termos de entender a situação dele no plano espiritual, após algum período relativamente curto, de meses. Na primeira comunicação que ele faz, ele não consegue nem falar. Na verdade, desculpa, as cartas são escritas, tá? Tudo através de psicografia. Ele apresenta dificuldade na escrita. Ele não sabe muito bem o que vai acontecer com ele. Ele está muito inseguro com relação ao seu futuro. Na segunda comunicação, ele relata que ele ainda está preso ao corpo, alguns dias depois, não é? Ou seja, aquele acidente aconteceu com ele num estado de pleno vigor, de plena energia, onde o corpo físico estava muito preso realmente ao espírito. Porque a gente tem uma grande energia para gastar durante a vida. Quando a gente vai nascer, renascer, a gente recebe uma cota de energia junto com o corpo. Essa cota vai sendo gasta durante o nosso processo de vida. De maneira que, quando a gente envelhece, a gente tem menos energia vital e o nosso corpo vai se desprendendo no nosso espírito. Essa energia que mantém a gente ligada, ela vai sendo gasta com o passar do tempo. Ele estava cheio de energia. Por isso, ainda estava bastante preso ao corpo. E como ele não tinha um esclarecimento adequado, ele estava, então, pedindo auxílio. E, nesse momento, ele pede por oração. Coisa que, na primeira comunicação, a equipe mediúnica já tinha oferecido. Mas ele estava tão confuso que ele ainda não tinha noção de que era necessário a prece, a oração. Mas a equipe fez a prece mesmo assim. No terceiro
momento, ele volta, ele já está um pouco melhor, mais lúcido. E o que ele percebe de importante? Fazendo uma reflexão sobre a vida dele, na Terra, e o estado atual. Ele diz que no mundo, ele foi um ser inútil. Que ele não fez nada de proveitoso. Ele não usou suas faculdades. Essas faculdades, assim, a inteligência, a memória, o poder econômico que ele tinha, ele não usou os talentos que ele tinha para fazer alguma coisa boa. Ele não pensou senão nos gozos do corpo, ou seja, curtir a vida, aproveitar a vida. Não é? Peço que orem por mim e que Deus me perdoe. Então, a gente percebe aqui uma modificação no pensamento, na reflexão e no entendimento da pessoa. Na quarta comunicação, que aconteceu 3 meses depois, né, ele diz, então, que ele compreendeu as suas faltas e que ele espera que Deus o perdoe. E já faz uma recomendação. Trilhai sempre na vida de conformidade com a crença que vos alenta. Ou seja, se a gente acredita na bondade, se a gente acredita no espiritismo, que é bom fazer bem, né, para o próximo, nós devemos agir. Não só acreditar, mas agir. Por quê? O que conta, né, quando você está do lado de lá, são as suas atitudes, a maneira como você agiu na Terra. O que você fez de proveitoso com aquilo que você tinha conhecimento? Bom, um segundo caso de espírito sofredor diz o seguinte para a gente, que ele também só viveu para ele. E agora espio e sofro. É muito comum e muito frequente os espíritos dizerem isso. Que viveram de uma maneira egoísta, viveram só para si, para a família, e que se arrependem disso. O homem deve utilizar dos bens de que é depositário, habituando-se a visar a eternidade. Dificilmente a gente, no dia a dia, na hora de fazer um planejamento da nossa vida, a gente pensa na eternidade. A gente pensa no máximo na semana que vem, no mês que vem. Como é que eu vou pagar as contas de água, luz, telefone? A gente faz um planejamento das contas. Dificilmente a gente faz um planejamento para a eternidade. Lógico, a gente tem que pagar as contas também. A gente tem que trabalhar, a gente tem que, enfim, pagar um financiamento de casa, de carro, estudar os filhos, casar os filhos. Não quer dizer que a gente não deva viver a vida material. Nós estamos no mundo material. Mas isso não pode vir em primeiro lugar. A prioridade é nós nos lembrarmos que nós somos seres eternos. Que o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos construindo para sempre. O que nós estamos construindo para a eternidade, para o futuro. E ele diz que as paixões são grilhões que se enroscam na carne da gente. Então, a gente chega do lado de lá, aquilo pelo qual a gente era apaixonado, os vícios, né, as grandes paixões que a gente tinha com relação às coisas materiais, elas se enroscam na gente, a gente não consegue se livrar delas. Eu achei tão interessante a linguagem, como se elas estivessem presas no nosso corpo. E que a gente chega lá e a gente se sente nu, porque essas paixões caem todas. Lá não tem jeito de a gente viver delas. A gente se sente nu diante do Senhor. Como é que a gente se cobriria? Como é que a gente se vestiria para chegar adequadamente do lado de lá e conviver com os amigos espirituais superiores? Ele diz para a gente nos cobrir de boas obras, que essa é a melhor vestimenta. Envolvei-vos na caridade e no amor, que são vestes divinas que duram eternamente. E que é a única coisa que a gente carrega mesmo. Né? Não carrega malinha para o lado de lá. Por mais que a gente ajunte, né, o que a gente tem fica do lado de cá. O que a gente é que a gente carrega.
E só, né? Espíritos em condições medianas. A gente já tem aqui um espírito que está um pouco melhor do que aqueles dois que a gente viu ali atrás. Joseph Bré. Então, a sua neta vai receber a comunicação e ela pergunta assim, vovô, o que você pode me dizer, né, sobre a maneira como você está aí no plano espiritual, que possa ser útil para a gente, né, para o nosso desenvolvimento? O que esse avô fala? Né? Eu expio a minha descrença. Quer dizer, eu sofro por aquilo que eu não acreditei, que eu não realizei. Graças a Deus, ele diz, é grande a bondade de Deus que atende às circunstâncias. Eu sofro, mas não como poderias imaginar. Qual que é o maior sofrimento dele? O desgosto de não ter melhor aproveitado o tempo aí na Terra. Essa é uma frase, gente, todo mundo repete, inclusive os espíritas, né, desencarnados, que estão frequentemente nos mandando cartas. Esse sentimento de que a gente não aproveitou o que a gente poderia aproveitar enquanto está aqui. Então, né, é uma chamada para a gente. Vamos aproveitar o tempo que a gente está aqui para as realizações no bem. Mas essa neta não entende. Ela fala assim, mas o senhor não viveu honestamente na Terra? Sim, vivi no juízo dos homens. Por quê? Existe um abismo entre a honestidade perante os homens e a honestidade perante Deus. Então, para muita gente, tá tudo bem, eu sou uma pessoa de bem, não faço mal para ninguém. Isso pode atender às leis dos homens. Isso pode ser suficiente para a gente viver bem com o nosso vizinho, com o governo, com a Receita Federal, né, com os nossos filhos. Mas isso é pouco quando a gente se compara, né, quando a gente pensa que nós estamos aproveitando essa vida para crescer. O quanto nós estamos crescendo? Bom, se eu já não faço mal, já é um bem. Mas eu estou deixando de aproveitar para realmente fazer o bem. Né? Então, segundo ele, não basta ser honesto perante Deus, nem ter respeitado apenas as leis dos homens. É preciso, antes de tudo, não haver transgredido as leis divinas. E qual é a principal lei divina? Uma palavra só. Amor. Né? Quer dizer, como é que eu estou desenvolvendo o amor em relação a mim mesma, o amor em relação aos meus familiares, o amor em relação a todo mundo? Eu dei um passinho na direção de amar mais o meu semelhante? Né? Então ele diz que honesto aos olhos de Deus será aquele que, possuído de abnegação e amor, consagra a existência ao bem, ao progresso dos seus semelhantes, àquele que ensinar e exemplificar aos outros o amor ao trabalho e ser ativo nas boas ações. As cartas são longas, tá? Lindas. Tem que ler tudo. É, só para dar vontade. Espíritos felizes. Eu pensei esse daqui porque o Dr. de Meurret era amigo do Allan Kardec. Ele conviveu com Allan Kardec. E o que aconteceu? Eles conviviam, mas ele já era uma pessoa mais idosa e acabou falecendo. Não é? Ele era um médico homeopata distinto, uma pessoa conhecida pelo seu caráter, pelo seu conhecimento. O que acontecia? Muitas vezes o doente ia até ele sem recurso nenhum para pagar ele atendia o doente, ele medicava o doente e ainda dava os recursos necessários que o doente às vezes não tinha, de alimento, de moradia. Então, ele já realizava em vida, não é, o bem dentro do alcance dele, das possibilidades dele. Então, era realmente uma pessoa de bem. Quando ele faleceu, ele sentiu, lógico, um torpor, a perturbação da morte que todo mundo passa. Mas ele relata assim, sacudi o torpor da perturbação da morte, levantei-me e de salto fiz a viagem. Como sou feliz! Não mais velho, nem enfermo,
O corpo era apenas um disfarce. Agora estou jovem e belo, dessa beleza eternamente juvenil dos espíritos, cujos cabelos não encanecem, ou seja, não ficam brancos pela ação do tempo. Olha só a diferença, né, da reportagem que esse espírito nos traz. Ele chega, está meio mal e tudo, mas rápido ele já consegue, né, se desvencilhar daquele torpor que é natural de todo mundo. E aí, o que ele vai fazer? O espírito está tudo bem, o que eu faço então? Vou trabalhar. Né? Ele diz que lá é tudo lindo. Ó. Quem poderia jamais traduzir a esplêndida beleza da mansão dos eleitos? E Kardec fica doente, né? Fica mal. E ele vem, né, falando para o Kardec, meu bom amigo, tende coragem, confiança em nós. Porquanto essa crise, apesar de dolorosa, não será longa. E se você seguir direitinho os conselhos prescritos por nós, você poderá completar a obra, que era a obra da codificação, né, que vos compete. E aí ele faz uma série de alertas para o Kardec, que Kardec ficou doente no fim da codificação, mas ele não deveria morrer antes de terminar o serviço. Né? Então, para isso, ele tinha que se cuidar. Ele tinha que cuidar da saúde o suficiente para ele terminar a obra que ele tinha se proposto a realizar. Se ele se empenhasse demais em fazer a obra e não cuidasse da saúde, ele ia desencarnar antes de terminar. Ele não podia fazer isso. Isso seria considerado suicídio. Quer dizer, mesmo Allan Kardec, né, que a gente imagina, nossa, um exemplo, né, de dedicação, tinha que ter um certo cuidado, né, consigo mesmo. Será que nós temos cuidado também do nosso corpo, do nosso organismo, lembrando que ele é uma ferramenta de trabalho para o nosso crescimento espiritual? Se eu não cuido do meu corpo, eu posso abreviar a minha vida. Se eu abrevio a minha vida, eu posso perder uma série de oportunidades de fazer coisas importantes. Se estava programado para eu viver 80 e eu vivo só 65, porque eu tenho um comportamento explosivo e isso ataca meu coração, por exemplo, me dá uma gastrite imensa, a maneira como eu lido com as coisas, eu estou sendo responsável, de certa forma, por aquilo que eu estou deixando de viver. Não é um suicídio direto, mas é um suicídio indireto. Nós somos responsáveis também por esse cuidado com o nosso corpo. Bom, o que esse Desmarais continua contando, né, para o Kardec? Que se ele tivesse desencarnado antes, talvez ele pudesse ter poupado o Kardec daquela doença. Mas, assim que ele desencarnou, ele precisava se ocupar de outras coisas que eram as coisas espirituais. Quer dizer, logo no momento do seu desencarne, ele precisou receber cuidados, precisou, né, se organizar, se equilibrar. Mas logo que ele conseguiu, ele já veio, então, atender, né, ao Kardec, que era seu amigo e precisava da sua colaboração. Então, desse fato que a gente percebe, de todos os espíritos felizes, a gente pode perceber isso, que assim que eles estão em condição, eles já se empenham em alguma atividade, porque tem muito trabalho no mundo, para nós encarnados e para os desencarnados também. Agora vamos dar uma olhadinha nessa carta. Tá? Sempre sem considerar se ela é verdadeira ou não. Tá? Simplesmente analisando o que está escrito. Ela começa assim: se eu disser para vocês que o inferno existe, acreditem, pois eu estava mergulhada nele, de corpo e alma, sem luz nem descanso.
Bom, é muito comum a gente ver de quais espíritos daqueles que a gente viu tem mais a ver isso. Os felizes? Medianos? Sofredores. Tá? É muito comum, dentro das cartas de espíritos sofredores, a gente ouvir dizer que eles estão mergulhados, que eles estão imersos, que eles estão confusos dentro de uma situação que eles não compreendem e que eles não conseguem descansar. Ou seja, aquilo é contínuo, aquele sofrimento, aquela incerteza é contínua. Bom, ela relata, e eu não vou entrar nos detalhes, né, sofrimentos aonde ela se diz incomodada, perturbada por outros seres que estavam no mesmo lugar, que ela foi para um lugar nada agradável, né, um lugar horrível, aonde ela ouvia gritos, aonde ela via outras pessoas sofrendo, aonde ela não conseguia sair dali, né? E ela relata deformidades nos espíritos que estavam ali com ela. Essas deformidades, que a gente pode imaginar é o seguinte: quando nós desencarnamos, nós não levamos o corpo físico, nós só levamos o corpo perispiritual, que acompanha a gente sempre. Esse corpo perispiritual, ele é muito plástico. Dependendo daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto, ele pode ser remodelado. Se eu sinto muita culpa, ele pode ser modificado conforme essa culpa. Por isso que, no plano espiritual, os espíritos nos relatam essas deformidades. Pessoas monstruosas, pessoas que têm uma aparência de animal e outras coisas assim. Por conta dessa plasticidade do perispírito, elas acabam tomando uma forma não humana ou diferente, né? Mostrando a maldade, mostrando aquilo que realmente está no coração de cada um. Lógico, conforme as pessoas vão se equilibrando, o perispírito vai, como ele é plástico, se moldando novamente a esse sentimento de bondade, de equilíbrio, de perseverança no bem. Bom, ela cita assim, que não tinha luz, que tinha gritos desesperados, lágrimas, tristeza e revolta. A revolta, com certeza, é algo característico dos ambientes inferiores. E é um dos principais sentimentos que dificultam e, muitas vezes, impedem o socorro dos bons espíritos. Por quê? Quando o espírito sofredor se coloca numa posição de humildade e pede auxílio, ele é sempre atendido. Por quê? Porque o espírito protetor, os espíritos socorristas, estão sempre próximos e tentando auxiliar. Mas eles só conseguem auxiliar quando nós, que estamos revoltados, nos colocamos na posição de pedir ajuda. Vamos continuar. Ela diz que ela queria fugir, mas quanto mais ela se debatia, mais ela grudava naquele ambiente, naquele charco, naquela lama onde ela estava. Não é? Com o fenômeno da morte, essa frase é interessante para a gente pensar. Ela fala assim: com o fenômeno da morte, nós não vamos para o umbral. Nós já estamos no umbral. Quando tentamos forjar as leis maiores da criação com nossas más intenções e tendências viciantes. Se eu pensar nessa frase, quando nós morremos, nós não vamos para um local de sofrimento. Nós já estamos no local de sofrimento. Se eu pensar assim, eu posso generalizar e dizer, quando nós morremos, nós não vamos para o céu. Nós já estamos no céu. Se nós já estamos no céu da nossa consciência hoje, ou no momento do desencarne, se eu estou bem com a minha própria consciência, quando eu desencarno, eu só mudo de ambiente.
porque o céu está dentro de nós. Mas tem um monte de guerra em volta de mim, tem violência, tem tráfico, tem preconceito. Isso está dentro do seu coração também? Ou está em volta de você? Como é que a gente age em relação à violência que está aqui, do lado de fora de nós? A gente vai no embalo? A gente costuma fazer isso. É muito comum a gente ir no embalo. O pessoal fala mal, a gente fala mal também. O pessoal joga pedra, a gente joga pedra também. O pessoal xinga, a gente xinga também. Comum da natureza humana. Tem até uma explicação biológica para isso, né? De grupo, de equipe, né? A boiada, aquele boi lá da frente sai correndo, sai tudo correndo igual. É da natureza animal e é da natureza humana. É coletivo. Mas nós já somos seres racionais. Somos capazes de pensar diferente do outro, falar diferente do outro e agir diferente do outro. Livre-arbítrio é isso também. Livre-arbítrio não é só em relação a Deus. Livre-arbítrio é em relação aos outros. O outro está fazendo uma coisa errada do meu lado. Jogou o lixo no chão. Ah, todo mundo está jogando o lixo no chão, vou jogar o lixo no chão também? Eu posso pensar. Eu posso pegar o meu lixo e até aquele lixo que ele acabou de jogar e ir lá jogar no cesto. Eu vou mudar a atitude do outro? Às vezes. Quem é que vai saber o que o outro está precisando de estímulo para criar vergonha, para mudar de atitude? E posso não mudar nada a atitude do outro. Mas isso é com ele. O que me cabe é fazer aquilo que eu já sei que é certo. Eu não sou responsável pelo outro. Eu sou responsável por mim. O meu céu. Eu posso ajudar o outro, mas eu não posso ser responsável por ele. E isso que ela fala, então, é muito importante. E é isso mesmo. A gente carrega, para onde a gente for, o nosso céu e o nosso inferno interior. E a pergunta que ela se faz, por que eu estava naquele lugar? O que eu fiz? Eu não fiz nada para merecer ser tão infeliz. Depois de ser expulsa do corpo de carne através do uso maciço de drogas. Não fiz nada. Só isso. É difícil a gente ter consciência de todas as coisas, não é, que a gente está fazendo na Terra. Não é só droga ilícita que faz mal para a gente. Tem outras coisas que fazem mal para a gente também. E que podem nos levar a um ataque cardíaco, que nem levou ela. Então, ai, nossa, droga. Não é só droga, não. Ataque de nervosismo também leva a ataque cardíaco. Comida demais, trabalho demais, falta de atividade física. Tudo tem seus atenuantes e seus agravantes. Ai, eu não sabia. Ai, eu não tinha escolha. Depende. Às vezes, realmente, a gente não sabia. A minha responsabilidade é muito menor. Ela depende do meu conhecimento das coisas. Mas quanto mais eu sei as coisas, menos eu posso dizer, ah, eu não sabia. E ela tinha raros momentos de raciocínio. Isso também é comum. Quando o espírito sofredor está numa situação de sofrimento, ele tem dificuldade para pensar, para raciocinar. Quando conseguia conciliar um pequeno tempo de sono, era imediatamente desperto por seres que me insultavam e xingavam e me acusavam de suicida. E ela ainda não tinha percebido isso, né? Que ela tinha sido uma suicida indireta. Tudo fica registrado no diário mental que traça nosso destino futuro, no bem e no mal. Ela começou a perceber, então, que tudo que ela tinha feito na Terra tinha uma consequência no plano espiritual. Tudo, para o bem e para o mal, que a gente faz, fica de alguma forma registrado. Não é?
Então, a gente não deve desperdiçar as pequenas boas ações só porque a gente fala, no geral, não faço nada mesmo, não vou fazer mais isso. Isso aqui não vai fazer diferença. Faz. Faz diferença. Cada gota que a gente pinga de bem para o próximo faz diferença na nossa contabilidade, né? Jesus já dizia, o amor lava a multidão dos pecados. Significa que, por mais que a gente já tenha errado, o bem que a gente faz, a transformação que a gente faz, ela é importante. Essa contabilidade de Deus ela é meio diferente da nossa. Não é 1 para 1, 2 para 2. Né? Existe o que a gente chama de misericórdia divina, que nos permite a possibilidade de sempre recomeçar. E ela diz, então, que após anos no umbral, ela foi socorrida. Quando será que foi? A notícia que a gente tem dos espíritos sofredores, e como a gente pode ver também naqueles casos dos espíritos sofredores do livro do Céu e Inferno, é que duas coisas são muito importantes para aquela pessoa que está no estado de sofrimento. E uma delas depende de nós, que são as preces. Isso que ela fala, eu não conseguia pensar, não conseguia raciocinar. As nossas preces dos encarnados pode auxiliar os desencarnados a terem um momento de maior discernimento, um momento de maior esclarecimento. Eles conseguem sair daquele estado de sofrimento, em que eles não conseguem pensar em outra coisa, a não ser no que eles estão sentindo, e passam a refletir sobre as causas, o laço, a ligação entre aquilo que eles fizeram na Terra e aquilo que eles estão passando lá. Nesse momento, eles conseguem se arrepender. Lógico, o arrependimento não depende das nossas preces. O arrependimento depende deles. Mas essa reflexão pode ser auxiliada com as nossas preces. Então, nós podemos e devemos orar por todos aqueles que nós sabemos que desencarnaram numa situação não ideal. Pessoas queridas, próximas ou não de nós, que nós achamos que precisam de algum auxílio, nós podemos e devemos orar por ela. As nossas preces fazem, sim, a diferença. Em algum momento, né, de prece, eles conseguem respirar e pensar. E pensando, entendem. Entendendo, se arrependem. E se arrependendo, mudam de sintonia. E aquela revolta deixa de existir. E eles se colocam em condições de serem atendidos por aqueles amigos espirituais que já estão ali com eles, auxiliando eles. Mas que não tinham condições de resgatá-los enquanto eles não mudassem de sintonia. Nossa, não dá para ver, mas não faz mal. Vamos passar para outra. No filme Nosso Lar, quem assistiu, né, vê o resgate que eles fazem de espíritos que saem da guerra. E o próprio resgate do André Luiz, que ficou bastante tempo no umbral, porque ele era um suicida, indireto também, e que acaba sendo resgatado pelos amigos espirituais. O que nós vemos é isso, né? Nós temos aqui uma pessoa que está no plano espiritual, mas ela está, assim, de uma maneira mais densa, por conta da sua condição de inferioridade, e temos os espíritos superiores auxiliando, né, no transporte. Ela conta, então, a Cássia Eller, de que ela foi transportada do umbral para um lugar bonito, onde estava todo mundo sentado no gramado. Ela encontrou, quem ajudou ela foi o Cazuza, enfim. Ela conta, então, que aí ela chorou muito, que ele falou coisas importantes para ela com relação à modificação necessária dela, a reforma íntima. E depois que ela
repensou tudo e entendeu a sua necessidade de melhora, de aprimoramento, ela foi então levada para um hospital, aonde ela está até hoje, né? E se recuperando de traumas que criou no perispírito dela, né? As marcas. Ela sabe que a sua próxima encarnação vai ser dolorosa, que ela vai ter que resgatar uma série de coisas. Ela está se preparando para isso e reunindo forças para estudar. No final, ela pede orações e a caridade dos corações que já sabem o que fazem. Será que a gente sabe o que a gente está fazendo? Jesus, no momento da crucificação, pede a Deus, Deus, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nós precisamos descobrir e aprender e saber o que é que nós estamos fazendo. Não é fácil. Mas a gente precisa ir ganhando essa consciência. O que é que eu estou fazendo? Qual a consciência do que eu estou fazendo? E não fazer também é fazer alguma coisa, porque quando eu escolho não fazer alguma coisa, eu estou fazendo. Eu estou fazendo nada quando eu deveria estar fazendo alguma coisa. Então, não fazer também é fazer. Será que nós sabemos o que fazemos? Não é fácil isso, gente. A gente fala assim, nossa, pegou pesado, abraçou sem... Como é que o pessoal fala? Abraçou sem apertar, apertou sem abraçar. Não é fácil para nós. Todos nós temos essa dificuldade. Mas nós estamos já nesse caminho. A doutrina espírita nos auxilia muito. É uma ferramenta maravilhosa de esclarecimento. E nos dá a oportunidade de nós refletirmos sobre as nossas ações, sobre as consequências delas, para que a gente possa, de fato, né, saber o que fazemos e aonde desejamos chegar. Onde eu quero ir? Agora, nessa vida e depois dela. Porque o que eu faço nessa vida também constrói a minha vida, né? O que eu faço hoje constrói o meu amanhã. Aqui na Terra mesmo, não é só depois. E no final ela agradece. Obrigada por me aceitarem como necessitada que sou. Independente de ser verdade ou não, né? Poderia ter sido falsificada? A gente vê que ela tem tópicos, né, que aparecem em várias outras cartas. Poderia. Para a gente não interessa muito isso. Eu não tenho conhecimento pessoal, né, com a cantora. Mas essa informação já nos serve de reflexão, né? Serve para a gente pensar que a gente deve aproveitar todas as oportunidades para que a gente possa ter uma vida o melhor possível nesse planeta Terra e o melhor possível no plano espiritual. Por quê? Essa vida que a gente tem aqui hoje já é consequência dos nossos atos. Muitas vezes a gente acha que o que eu estou sofrendo aqui agora é porque eu fiz alguma coisa no passado. Não, foi a minha escolha de ontem, de antes de ontem, semana passada, mês passado, 10 anos atrás. Eu estou hoje vivendo o que eu estou construindo agora. Então, eu posso mudar o meu hoje? Tem coisas que eu posso mudar, tem coisas que eu não posso. Mas, e o que eu posso? O que está ao meu alcance mudar? Eu posso mudar? Posso? Depende de quem? Tem coisa que só depende de mim. Então, essas coisas que só dependem da gente, né, é a nossa chance de organizar uma vida melhor para amanhã, para a semana que vem, para daqui 10 anos e para o plano espiritual, que é a nossa verdadeira pátria. Só para, quando vocês terminarem de ler O Céu e o Inferno, no livro Obreiros da Vida Eterna, né, a gente tem
uma história que fala sobre um resgate, como esse que a carta da Cássia Eller fala, aonde os amigos espirituais superiores descem ao ambiente bastante inferior, bastante difícil, e auxiliam vários espíritos que já estão prontos para receber ajuda a saírem dali. Né? Então, importante a gente entender que isso pode estar acontecendo a qualquer tempo. Que existe bondade divina e misericórdia para todos, desde os melhores, os felizes, os medianos, os sofredores, até para aqueles que são criminosos, que ainda são espíritos endurecidos, mas cada um a seu tempo, conforme o nosso aprimoramento, conforme o nosso aperfeiçoamento, e que a gente não deve desistir nem dos outros que a gente ama, que a gente deve continuamente orar por eles, e nem de nós mesmos. Nós também temos conserto. Né? Vamos continuar nos esforçando dentro dos nossos limites, das nossas possibilidades, para construir esse céu dentro da gente. Para que a gente possa realmente, né, ir para casa, refletir e ver o que a gente está construindo. Como é que é lá dentro de casa? Minha casa é um céu? É um inferno? Meu ambiente de trabalho. Como é que é o meu ambiente de trabalho? É um céu ou é um inferno? Às vezes, é aquilo que a gente falou, do lado de fora, não tem como a gente querer uma calmaria. Está todo mundo brigando, todo mundo puxando um tapete do outro. As pessoas não são éticas. Mas e eu? Dentro de um ambiente de trabalho que não é ético e as pessoas estão concorrendo uma com as outras, como eu me comporto? Como eu construo o meu céu dentro de mim? Que a gente possa levar essas reflexões e construir a cada dia, né, se aproximar um pouquinho mais desse céu. Bom dia para todo mundo.